Sejam bem-vindos a mais um Milênio Espírita, um programa de entrevista que tem respostas ao coração e à razão. No encontro de hoje, mais uma vez a gente recebe o médium Roberto Barbosa, que já está identificado aqui com vocês, através de outras participações. Seja bem-vindo, Roberto. Prazer mais uma vez estar também. aqui. Nós vamos falar hoje sobre mediunidade com Jesus, que é um tema muito importante para aqueles que estão adentrando também ao conhecimento da doutrina espírita e que querem saber algumas questões relacionadas à mediunidade. Ele é médium, vocês sabem, através do outro programa e de quem já o conhece pelos seus trabalhos na Seara Espírita. O que significa ser médium, de acordo com a doutrina espírita? Ok. Boa tarde. Prazer mais uma vez estar aqui, retomando esse assunto maravilhoso que eu amo, estudo. E tenho sempre uma alegria enorme de tratar, que é a mediunidade. Mediunidade é uma palavra criada por Allan Kardec, né? Ele retirou a palavra médium do vocabulário que ele conhecia, né? Que é o vocabulário do latim. Ele retirou essa palavra do latim, que significa meio intermediário. E mediunidade é a faculdade dos médiuns, né? Assim Kardec definiu. Então, o que é que significa isso? Significa que somos interlocutores de duas realidades, né? A realidade física e a realidade espiritual. Então, essa definição nos coloca na situação de comunicadores. Apenas isso, comunicadores. Os médiuns não passam de comunicadores, pessoas que trazem as informações do mundo espiritual para o mundo material. Como se fosse o meio, a ponte entre as duas dimensões. Exatamente. Agora, o fenômeno já existia antes mesmo de ser tipificado como médium. Sim. Kardec, na verdade, ele não criou a mediunidade, ele apenas codificou a mediunidade, né? A doutrina espírita foi uma codificação, isto é, foi uma avaliação, uma interpretação e um estudo que Kardec fez ao longo de muitos anos, né? Um estudo científico, venha-se dizer, porque ele era um cientista, né? Professor, conhecedor de várias línguas, era uma pessoa de uma inteligência fora do comum. E Kardec criou uma metodologia própria para poder estudar esse fenômeno que ele observava do espiritismo. E aí ele desenvolveu com isso uma codificação. E essa codificação é a base nossa, que somos espíritas, né? A codificação que nós precisamos estudar. E na qualidade de médiuns, então, adentramos principalmente num livro chamado Livro dos Médiuns, que é o livro que nos traz essa obra que você está vendo aí, a capa de uma das edições da Federação Espírita Brasileira. Exatamente, que esse é o livro de orientação que nós usamos, né, que eu uso, estudo há 20 anos e tenho o prazer de descobrir ele, novas coisas, toda a vida que abro. É um livro impressionante, assim, Kardec nunca foi tão atual quanto hoje. Né? Isso é uma das coisas que a gente precisa resgatar, até mesmo dentro do movimento espírita. A gente precisa resgatar Kardec. Então, Kardec está extremamente atual, traz sempre assuntos novos, pertinentes, relacionados às dificuldades que os médiuns enfrentam e às dificuldades que a mediunidade às vezes pode vir a ter. Eu pergunto a você o que é ser médium com Jesus. Isso. Médium com Jesus, eu acho que o termo exato é esse, né? Porque quando a gente fala médium de Jesus, dá a ideia de que alguém recebe Jesus Cristo, né? Não é o caso, obviamente, né? Jesus Cristo de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, o exemplo e modelo e guia da humanidade. Então, a doutrina espírita, apesar de não ter nascido como religião, nasceu como uma filosofia e a partir daí uma ciência, Kardec até relutou em criar uma nova religião, percebeu que era impossível, devido às consequências morais do estudo dessa filosofia e dessa ciência, não falar da parte religiosa. Então surgiu o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir de então, né, percebeu-se que a mediunidade, ela precisava, para que fosse uma mediunidade bem orientada, precisar ser coordenada e ratificada pela moral cristã. Então, quando você me pergunta assim, mediunidade sempre existiu no passado, sempre. Existem médiuns não espíritas? Existem, a gente vê inúmeros exemplos disso. Mas o médium espírita, que é o meu caso, né, precisa seguir e desenvolver e ajudar a desenvolver a moral cristã ao mesmo tempo
que a gente desenvolve as capacidades e as qualidades mediúnicas. Quando você fala que existia mediunidade no passado, dá a impressão de que os profetas do Velho Testamento poderiam ser classificados como tais? Sim, sem dúvida, sem dúvida. As pitonisas também. Na própria Grécia Antiga, a gente tinha Era dos coisas de Delfo. Isso. Que eles eram profetas, que faziam previsões e tudo mais. Todos eles eram médiuns, né? Mediunidade, a gente tem inúmeros exemplos. Dentro da própria Igreja Católica, a gente tem uma santa que foi canonizada e transformada em santa, que foi Joana d'Arc, que é um exemplo de mediunidade assim absurdo, né? Uma audiência e evidência impressionante, né? Então a mediunidade na história da humanidade sempre houve, só que ela nunca foi codificada, ela nunca foi estudada de forma científica. Essa é a diferença de Kardec. Mediunidade de audiência aqui houve, mediunidade de evidência. Aqui veio os espíritos. São vários tipos de mediunidade. Sim, Kardec qualifica no livro dos médiuns em torno de 88 tipos de médiuns e mediunidades diferentes. Qual é a sua mediunidade? Eu tenho algumas, né? Algumas bem mais desenvolvidas do que outras devido à qualidade da missão que a gente precisa desempenhar. No caso da minha, a Kardec dividiu a mediunidade em dois grandes grupos: mediunidade de efeitos inteligentes e mediunidade de efeitos físicos. Dentro da mediunidade de efeitos físicos, eu tenho uma mediunidade chamada mediunidade de cura. De cura, que vocês é mais conhecido. Isso, porque é a principal, mas não é a única. Eu também tenho a mediunidade de psicofonia, eu tenho a mediunidade de clarividência, que não é evidência, é diferente um pouco. Né? Tem a mediunidade de desdobramento, existem outras faculdades mediúnicas, mas elas não são tão bem desenvolvidas, né? E a psicografia é muito pouco, e um pouco de escuta mediúnica, que é uma mediunidade um pouco diferente. Tem a ver é como se fosse uma psicografia através de intuição, entendeu? Então essas qualidades mediúnicas eu possuo. Até bom, eu vou lhe interromper, até bom para o telespectador que está nos acompanhando no Milênio Espírita também. Há mediunidade de sonhos? Sim, há sim. Muitos dos médiuns que chegam na Casa da Caridade, né, que é a instituição que a gente trabalha, apresentam características assim. Muitos deles entram em processo de desdobramento no sono, né? Os próprios sonhos mostram processos mediúnicos, né? Então a gente tem vários relatos nesse sentido. E Kardec também fala dos médiuns sonambúlicos, né? Que são os médiuns que precisam entrar em estado de sonambulismo completo, né? Total inconsciência, para poder desempenhar suas características mediúnicas. Quando você exerce a mediunidade de cura, você está totalmente desprendido de você ou você tem a consciência? Tenho consciência. Eu entro no estado que é conhecido como estado de consciência alterada. Eu estou tendo consciência, mas não estou dando atenção àquilo. Então os espíritos atuam por mim de uma forma que eu sei o que eles estão fazendo, mas eu não estou vigilante completamente. Estou vigilante na atuação mediúnica, mas não estou vigilante no que eles estão dizendo, no que eles estão fazendo. Até mesmo porque eu não entendo. O processo é muito rápido e é muito. E como a gente trabalha com mediunidade, com cirurgia espiritual sem corte, é muito espiritual o processo todo. Então a gente não acompanha muita coisa, né? Curiosidade, mais uma vez, eu acho que o telespectador fica interessado em saber. Todo médium é espírita? Não. Isso é um erro histórico. Até mesmo entre espíritas. E isso causa uma complicação danada para nós que tentamos nós que somos espíritas, né? Vou explicar por quê. O que é que a mídia faz? Infelizmente, a mídia, obviamente, ela precisa de notícia. E a notícia é um fenômeno. Mediunidade que chama atenção é a mediunidade de fenômeno, né? E muitos médiuns de fenômeno, eles, por não terem sido, ou não terem buscado a doutrina espírita como orientação, para terem um controle e um equilíbrio em torno dessa mediunidade, desenvolveram essa mediunidade de uma forma muito ostensiva e muito pública. E isso ocasionou muitos problemas, porque muita gente que vê esses médiuns atuando acha que esses médiuns são espíritas. Todos são espíritas. Quando não é. Faz uma ligação que qualquer médium está ligado à doutrina espírita. Exemplo disso, Arigó. Arigó não era espírita, Arigó era católico. Arigó não perdia uma missa. Na entrada da casa de Arigó tinha escrito assim, somos os católicos, aqui não há espíritas. Ele veio conhecer o espiritismo um pouquinho já próximo do seu desencarne, quando conheceu Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, e outros exemplos. Ano passado eu estive em Goiânia, conheci o trabalho do João de Deus, por sinal um trabalho belíssimo, o trabalho de cirurgia espiritual que ele faz lá, com corte, né, que é uma das coisas que nós espíritas tentamos transformar para que haja uma mudança, para que os médicos espíritas não façam mais esse tipo de trabalho. Mas ele faz esse trabalho com corte, um trabalho gratuito, muito bonito, e ele se diz católico. Entendeu? Então, existe a mediunidade em várias religiões. Nós não podemos associar o fato da pessoa ser médium ao fato dela ser espírita. Quando se trata de espiritismo, aí muda muita coisa.
Porque o espírita, para ser médium espírita, ele tem que seguir não só o livro dos médiuns, mas principalmente a conduta moral de um médium. Que é principal. Que é o principal, né? Porque de nada adiantaria a gente estar desenvolvendo fenômenos e não buscar nesses fenômenos um cunho moral. Né? Então a gente tem que observar os fenômenos, estudar os fenômenos, com certeza. Os fenômenos espíritas, eles existem, os fenômenos mediúnicos existem, eles precisam ser estudados, mas a gente tem que ver também o que é que tem por trás do fenômeno. O que é que tem de moral, de conhecimento moral, de aprendizado moral por trás do fenômeno. Isso é mais importante do que o próprio fenômeno. Vem aí agora uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver. Quais as principais causas da queda de um médium espírita? Ah, é muito fácil. Elas são tão óbvias para todos que estão ao redor, menos para o próprio médium. A primeira, eu conheci uma médium há uns 5 anos atrás, nós tivemos em cirurgia espiritual lá em Teresina, eu conheci uma senhora já de uma certa idade, tinha mais de 80 anos, ela tinha uns 50 anos de espiritismo. E ela chegou para mim e falou assim, meu filho, você é o 4º médium do Dr. Fritz que eu conheço. O 4º. Conheci antes de você, eu conheci mais 3. E eu vou lhe dizer porque os outros 3 que eu conheci caíram pelo mesmo erro. Vaidade. Todos eles caíram pelo mesmo motivo. Você está falando de referências, por exemplo, ao Edson? Eu não estaria assim. Eles, porque todos tiveram... porque também você cita, ela citou 3, né? Isso, ela não especificou quais eram, né? Mas, independente disso, eu acho que a grande lição que fica é que o tempo todo, e graças a Deus eu tenho a minha esposa para isso, eu preciso de pessoas o tempo todo puxando, porque é impressionante como, sem perceber, a gente é tomado pela vaidade, né? E é uma necessidade que a gente tem, o Dr. Fritz, inclusive, o Dr. Fritz é um espírito que ele é tão bom, mas ao mesmo tempo ainda possui algumas características bem difíceis, né? Entre elas a vaidade. Ele é muito vaidoso, a gente percebe isso, né? Em algumas atitudes dele. E conviver com ele, na quantidade como eu convivo, é uma dificuldade controlar um pouco isso, porque eu também preciso ajudá-lo. Da mesma forma que ele me ajuda e ele faz o trabalho através de mim, eu também preciso trabalhá-lo, né? Como irmão. Então, a gente precisa somar um ao outro. E eu preciso sempre de pessoas próximas de mim que possam estar puxando a minha rédea. Minha esposa, então, coitada, é a que mais precisa estar perto de mim, porque ela é a crítica da história, né? E precisa fazer esse trabalho, porque sem isso a gente se perde. Além dessa vigilância que você deve ter na conduta moral, não há um certo temor de que alguma ação possa dar errado? Ou você tem a confiabilidade absoluta no espírito? Não, confiança absoluta em espírito ninguém pode ter jamais. A gente tem que ter sempre, em primeiro lugar, o bom senso e, em segundo lugar, o senso crítico. As pessoas me perguntam assim, Roberto, você é médium do Dr. Fritz? Eu disse assim, eu não sou. Eu sou médium de Jesus. Minha mediunidade pertence a ele. Se Jesus hoje pede para que eu trabalhe com o Dr. Fritz, eu trabalho. Se for com qualquer outro médico, eu trabalho. Eu não estou preocupado com o nome do médico. As pessoas me perguntam assim, Roberto, o Dr. Fritz vai vir sábado que vem? Rapaz, eu acho que ele vem, porque sábado passado ele disse que ia vir de novo, sábado que vem. Então, nem a garantia do fenômeno eu posso dar. Você não sabe nem se na próxima reunião não sei. Você vai contar com ele? Exato, porque se ele não vier, eu vou ficar órfão? De jeito nenhum. Já aconteceu alguma vez? Já aconteceu alguma vez de você, de repente, esperar e por algum imprevisto ele não compareceu? Já, e veio outro médico no lugar dele. E teve uma vez que fomos à cirurgia espiritual, isso é muito raro, mas aconteceu algumas vezes, que a gente foi para a cirurgia espiritual e não veio espírito nenhum. E eu vi os outros médios, são vários médios na Casa Caridade trabalhando, eu vi os outros médios trabalhando de forma, e eu fiquei esperando. Como espectador. Totalmente tranquilo, e ainda fui segurar a bandeja de outro médium. Então, diante de tantos desafios... Porque eu acho que o trabalho nunca encerra. O trabalho ele não está só na mediunidade, ele está além disso, né? Então, servir não é só ser médium. Ser médium é uma forma de servir, né? Mas servir a gente pode servir sempre. Então, diante desses desafios todos apontados por você em relação às causas como vaidade, orgulho, que podem levar à queda de um médium, vale a pena ser médium? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Quando eu tinha 16, 17 anos, na minha infância inteira, eu sempre tive uma atração muito grande por gente doente. Eu sempre gostei da dor. Eu sentia a dor do outro, eu tinha vontade de puxar para mim e às vezes conseguia. E quando eu estava mais ou menos com 16, 17 anos, me deu uma vontade danada, me vi médico.
me vi de bata, sentia aquele cheiro de hospitalar, aquela coisa me agradava. Aí eu pensei, vou ser médico. Aí comecei a me preparar para o vestibular medicina. Mas toda vida que eu ia fazer a prova me dava uma depressão. Eu cheguei a passar, eu fiz na época um vestibular na Paraíba, em João Pessoa. Eram 100 vagas, passavam 300 para a segunda fase e eu passei em 144. Eu sempre fui bom aluno. E a segunda fase ia ser só uma redação. E eu adorava a redação, era muito bom em redação. Pergunta se eu fui com passagem comprada e desisti da viagem. Desistiu da viagem. Me dava uma tristeza, uma coisa ruim. Não é isso que eu posso ter na minha vida material. Logo depois... Mas você já exercia a mediunidade, não? Não. Anos depois, né, já faz alguns anos, eu perguntei a um espírito, meu irmão, por que aqui eu não vim na qualidade de ser médico? De repente, para sanar essas... Até facilitar para aquelas críticas que, de vez em quando, historicamente, a gente conhece em relação à doutrina. Né? Isso, talvez até fosse mais fácil desempenhar a mediunidade e tudo mais. Dizer assim, não, você não podia ser médico por 2 motivos. Primeiro, que você é vaidoso demais. E nisso eles têm razão. Eu tive que baixar a cabeça. E segundo, para você ser médico e pagar a sua dívida com a medicina, como médico, você tem que nascer, morrer, renascer e morrer médico pelo menos 6 ou 7 vezes. Então você vê o médium. Porque você faz isso pelo fundamento básico do Evangelho, né? Que é a mediunidade gratuita. Então me dê exemplos aqui para o nosso telespectador do Milênio Espírita sobre médiuns que podem ser considerados médiuns de Jesus. Olha, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a minha brasa e falar de um médium chamado João Berbel. Esse homem é um homem de Jesus. Pela simplicidade do trabalho, pela alegria, pela energia e pelo amor que ele faz o que ele faz. Mas a gente não pode esquecer médiuns grandiosos, médiuns que mudaram, posso dizer. Porque Kardec foi a base do espiritismo, mas esses outros que eu vou falar agora, eles edificaram o espiritismo em cima dessa base que Kardec fundamentou. Eles foram os maiores divulgadores do espiritismo. O primeiro deles é Divaldo Franco, que, na minha opinião, é o maior tribuno espírita que já existiu na Terra. Foi o homem que levou o espiritismo ao patamar de seriedade, de amor e de caridade além do Brasil. Conseguiu levar, além do Brasil, a visão de um espiritismo sério, pautado na razão, pautado na experiência e principalmente no bom exemplo. Porque eu tive a oportunidade de 3 anos atrás conhecer o trabalho dele lá na Mansão do Caminho e é uma coisa fantástica, né? Então, Divaldo dispensa qualquer apresentação e é para mim, sem dúvida, um grande exemplo de médium de Jesus. Divaldo Franco, então, que continua na Bahia, é um exemplo que você mesmo citou e que você está, inclusive, brevemente indo para um encontro com ele. Provavelmente. A gente está articulando aqui com um amigo nosso aqui de Fortaleza para eu ir... Que é o produtor do programa. Que é o produtor, o Clélio, claro. Pronto, gente boa, amigo nosso aí. E ele nos convidou para participar de um encontro com o Divaldo Franco. Se tudo correr como eu gostaria. Vai ser nesse segundo semestre. Estarei ainda lá, porque até sabemos, né, que o nosso irmão, até pela idade, né, acredito eu, que deve estar diminuindo as suas atividades, né, acredito que a sua missão, diante de tanta magnitude, acredito que ela deve estar se dirigindo, né, ao descanso. Eu acredito nisso. Você citou Divaldo Franco e um público brasileiro, a grande maioria do público brasileiro, até mesmo não espírita, citaria Chico Xavier. Chico é uma unanimidade. Chico transcendeu o espiritismo. Porque Chico deixou o espiritismo, ele deixou tanto amor no espiritismo que transbordou. E hoje a gente liga uma internet e vê padres falando bem de Chico Xavier. Chico, né? Eu vi uma reportagem na Marília Gabriela há pouco tempo, do padre Fábio de Mello, que é uma pessoa de um amor imenso, uma pessoa de um carinho, né? De uma psicologia linda, maravilhosa. E ele dizendo, olha, eu não acredito em reencarnação, porque não faz parte das minhas crenças. Mas Chico Xavier era um ser humano bom demais. Então, o Chico, ele conseguia transcender isso. Né? Eu estava uma época fazendo uma preparação de um workshop que a gente apresenta quando somos convidados, que fala sobre a mediunidade, mitos e lendas. E esse workshop é um workshop grande, é um seminário grande de 6 horas,
E uma parte desse seminário a gente vai falar sobre o que é ser médium espírita. Porque ser médium espírita não é só se desenvolver como bom médium, mas também como médium bom, como médium caridoso. Que é diferente, há uma diferença. Que é diferente. E que nós temos assim, a nossa máxima imagem de médium bom é Chico Xavier. E disso a gente não tem nenhuma dúvida. Um homem que dedicou 75 anos da sua vida à mediunidade. Né, que viveu 92 anos, mas que durante 75 anos serviu aos espíritos. Psicografou absurdamente, né, livros que já foram traduzidos para diversos idiomas. Nosso Lar, antes do lançamento do livro, já tinha batido já tinha batido o número de 1.200.000 exemplares, um único livro dele. Quer dizer, então você vê a capacidade de amar de uma pessoa que teve nas mãos um poder mediúnico gigantesco, mas sempre usou para o bem. E aí, quando eu estava nesse dia fazendo esse workshop e falando de Chico Xavier, que é uma das passagens que a gente coloca no workshop, por ele ser o maior exemplo de todos, eu nessa hora comecei a ouvir um espírito conversando comigo, me falando frases lindas, e eu imediatamente comecei a anotar essas frases. Eu gostaria de ler. Aproveite. Aqui, se fosse possível. Aproveite. Eu só Está pedir com aqui você? Pronto. Eu vou pedir para a esposa dele adentrar aqui ao nosso set. Pronto. Para que possa... Pronto, a Érica. Obrigado, Érica. Eu vou abrir aqui. Nós estamos com o Milênio Espírita falando sobre mediunidade com Jesus. E o entrevistado é o Roberto Barbosa, que é médium aqui em Fortaleza, a capital cearense, de onde é produzido esse nosso encontro, que vocês acompanham através daqui da internet. Posso? Pode. Vamos lá. Eu estava, né, concentrado em Chico Xavier e veio essa mensagem. Que a luz de seu espírito possa iluminar as nossas mentes turvadas, para lembrarmos que ser o maior brasileiro de todos os tempos não é nada. Sua vida de amor e caridade são eternos. Eterno também foi o teu exemplo. Médium espírita de maior envergadura moral em todos os tempos. Nunca buscou fortuna, poder ou fama. Nunca quis coisa para ter, apenas espaço para amar. Viver sem a ilusão da matéria, mas entregue ao se doar. Querer tua presença conosco é dádiva maior que não falha, pois contigo está o Cristo, e tanto na terra como no céu, brilha para nós o nosso Chico. Tanto homem e mulher amam Xavier. Maior do que a dor de viver é a humildade expressa em tuas mãos. Psicografias que nos aproximam de Deus com tantas palavras de bênção, que o alvorecer da tua alma, carregando tanta luz, possa iluminar os caminhos destes vacilantes médiuns da cruz. Chico Xavier, você só foi menor que o nosso mestre Jesus. Incrível, né? E essa psicografia foi muito interessante, porque quando eu recebi essa escuta mediúnica, eu perguntei no final, eu fiquei muito emocionado e perguntei no final ao espírito: como é seu nome, meu irmão? Por favor, não posso deixar uma mensagem dessa e não dizer o seu nome. Aí ele soprou assim no meu ouvido: Roberto Barbosa. Eu achei tão estranho. Eu disse assim: não foi eu. Será que é animismo? Será que não é? Aí eu disse assim: não, meu irmão, eu tô falando sério, quero seu nome. Ele: Roberto Barbosa. Insistia. E eu: não pode. E aí eu fui entender. Aí eu disse assim: meu Deus, que espírito é esse? Aí eu estava na casa da minha mãe veio, olhou e eu mostrei: mãe, olha aqui que coisa linda. Aí ela olhou e disse assim: meu filho, parece as poesias que o seu pai fazia para mim. Uhum. Aí eu percebi, era o meu pai. Você tem o mesmo nome do seu pai? Meu nome é Roberto Barbosa Filho. Uhum. E ele é Roberto Barbosa. Então foi nesse dia que eu tive a oportunidade de receber essa escuta mediúnica do meu pai. Foi um momento muito bonito. Eu me emocionei muito, eu me emociono até hoje, quando eu me lembro, porque eu leio essa escuta, essa psicografia, né? Eu leio ela toda a vida que a gente vai dar essa palestra, toda a vida eu choro e agora eu tô com vontade de chorar. Você tem uma ideia de quantas cirurgias através da sua mediunidade você já efetuou? Há um processo de registro? A gente tem um trabalho de registro hoje na Casa da Caridade, sim, nos últimos 6 anos. Mas, né, mesmo com todo o registro que a gente tem feito nos últimos 6 anos, fica quase impossível a gente ter uma... A gente até pode ter uma ideia, né? Mas é muito difícil a gente chegar num número. Mas a gente tem tido um registro, sim, nos últimos 6 anos. E a gente tem notado, acho que o registro
mais belo que a gente pode ter é a beleza do resultado do trabalho, né? Do resultado do trabalho. Que a gente vê que médiuns que caminham, né, pautados no Evangelho, que buscam ter essa visão. Uma das coisas que a gente pede na Casa da Caridade, todos os médios que estão lá, olha, quer ser médium, quer trabalhar na mediunidade, vá também estudar Evangelho. Porque não dá para você ser médium e se afastar de Jesus. Eu já estou chegando ao final, é isso? Estamos já no finalzinho aqui desse nosso encontro sobre mediunidade com Jesus. Sumiram até aqui, o nosso improviso sumiu aqui, de repente. Mas eu gostaria de perguntar ainda a respeito de mediunidade com Jesus. Nós temos todos os médiuns espíritas, têm essa consciência da mediunidade com Jesus ou estão em processo também de construção? Sim, a maioria com certeza tem essa consciência, né? O espiritismo, ele tem que ser baseado nas três bases doutrinárias. Você não pode fazer espiritismo só com religião, não pode fazer espiritismo só com ciência e nem só com a filosofia, que é uma das coisas que a gente infelizmente vê acontecer hoje na Europa, né? O movimento espírita europeu, ele ainda está muito voltado para o fenômeno e para a filosofia e pouquíssimo para a religião. Uhum. No Brasil, a gente já vê o contrário, um exagero na parte religiosa, né? E a gente tem alguns centros espíritas que a gente vai que a sensação que a gente está entrando na igreja, né? Na igreja espírita. Nem uma crítica à igreja espírita, mas é claro que é importante estudar o Evangelho. Até acredito que seja da codificação o livro que os médiuns e que os trabalhadores espíritas mais precisam se pautar para se conduzir moralmente e se evoluir. Mas não é suficiente. Nós precisamos estudar ciência, nós precisamos estudar filosofia, nós precisamos... Todas essas coisas que a gente fala, que a gente busca compreender sobre a mediunidade, elas são resultado de um estudo sério, de suor do seu Allan Kardec, que merece nosso respeito e a nossa consideração. Entendeu? Então, é necessário, sim, um empenho maior dos médiuns de buscar o conhecimento da mediunidade de forma solidificando a parte científica e filosófica, mas sem se afastar jamais da parte moral. Roberto, muito obrigado, e fica o convite aqui para você, internauta, telespectador também, que está nos acompanhando no Momento Espírita, para que procure conhecer as obras espíritas, principalmente às 5, a partir do Livro dos Espíritos, em que você vai ter muito mais informações sobre as dúvidas que você, nesse momento, esteja aí. Muito obrigado, até o próximo encontro. Obrigado.